A todos dou as boas-vindas ao estudo bíblico da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa via online e ao terceiro estudo de uma série que nós estamos a concretizar, cuja temática é a paz que o mundo não dá. Quero saudar então a todos com a graça e a paz do nosso Deus, desejando que essa graça e essa paz possam abundar em cada coração e em cada vida. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, costuma dirigir-se numa saudação aos seus irmãos, às igrejas, aos seus irmãos, exatamente desta forma. Permito-me ler convosco alguns versículos da Palavra de Deus, algumas cartas do apóstolo Paulo, para verificarmos que a sua saudação inclui esta paz. Vamos começar por Romanos capítulo 1 e verso 1. Em todas as cartas, naturalmente, trata-se sempre do capítulo 1 e do verso 1 e seguintes. Então, em Romanos, nós lemos o seguinte. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Gálatas, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda na carta aos Efésios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, não é uma igreja, mas é um individual, é Filémon. Diz assim logo no verso 1, naturalmente, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filémon, nosso cooperador, e à nossa irmã Ápia e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está na tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Permito-me lançar-vos aqui um desafio, para que procuremos nas restantes epístolas que nós não lemos aqui, se o apóstolo Paulo em todas elas faz esta saudação. E nós próprios também gostamos de fazer esta saudação. Também nós nos saudamos com a paz do Senhor. Nos saudamos com a paz de Cristo. Porque necessariamente entendemos que isto é o melhor para o outro. Então saudamo-lo com essa paz. Vamos pedir ainda a orientação do Senhor para esta reflexão que nós faremos acerca deste tema. Oremos. Senhor, muito obrigado porque podemos estar abeirados da Tua Palavra e buscarmos nela a paz de que necessitamos. Obrigado porque nela encontramos essa paz, a paz que o mundo não dá, mas que em Ti, Senhor, nós podemos encontrar. Pedimos que abençoes cada coração, cada vida, cada um de nós que ouviremos esta reflexão. Senhor, que possamos sentir, viver, experimentar a paz que o Senhor dá. Que a Tua paz possa inundar cada um de nós,
Senhor, naquilo que seja a nossa intranquilidade, a nossa angústia, o nosso isolamento, a nossa desesperança. Senhor, que essa paz venha e que possa inundar a cada um de nós poderosamente, Senhor. Que ela possa transformar a nossa vida e que possamos sentir a Tua paz. Não a paz que o mundo dá, mas a Tua paz. Fica connosco, Senhor. Abençoa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então voltemos ao nosso tema. E todos nós nos saudamos com esta paz, porque queremos que cada um de nós viva esta paz. A paz seja convosco. Foi esta saudação que o Senhor Jesus fez no domingo da sua ressurreição. Os discípulos estavam atemorizados e fechados no cenáculo, mas o Senhor aparece no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao cair daquela tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Lemos este versículo no Evangelho de João, capítulo 20 e o verso 19. Os fundadores da igreja, irmãos, os fundadores da igreja que estavam com medo, estavam escondidos. Os apóstolos haviam vivido por mais de 3 anos ao lado do Senhor Jesus e o viram ressuscitar mortos, mas a cruz havia enterrado a sua esperança. Permitam-me que nos faça uma pergunta. Qual a cruz que tem enterrado a nossa esperança? Qual a cruz que tem enterrado a nossa esperança? Qual a cruz que tem enterrado a nossa falta de paz, a nossa intranquilidade? Mesmo assim, mesmo que estejamos nesta falta de paz, falta de esperança, falta de tranquilidade na nossa vida, mesmo estando escondidos, confinados, no cenáculo, seja ele qual seja, o que nós temos de ter a convicção é de que mesmo assim Jesus não desistiu deles e Jesus não desiste de cada um de nós. Sabemos todos nós que um dos maiores anseios humanos em todas as épocas é a procura da paz, é viver esta paz. Temos apercebido ao longo da história que há muitos que fazem acordos de paz para pôr termo à guerra. Mas muitas vezes tão depressa assinam um acordo de paz, como tão rapidamente, inesperadamente, ou talvez não, esse acordo de paz é rompido. Esta é a paz que o mundo oferece. Não é essa paz que nós queremos viver na nossa vida. Essa paz de que nós falamos, essa paz de que nós procuramos, ela sempre faz parte dos votos do Ano Novo. Ouvimos com certeza em janeiro deste ano, nos primeiros segundos do ano 2021, os votos de um ano novo, desejando muita saúde e muita paz. Ouvimos isto tantas vezes, em todos os anos, em todos os primeiros segundos de cada ano, muita saúde. Então os votos para o próximo ano, muita saúde e muita paz. Nós procuramos, temos esta necessidade de vivermos a paz. A paz de espírito, especialmente, tem sido procurada pelos mais diferentes métodos, nas mais diversas religiões. Aliás, as religiões orientais, por exemplo, procuram encontrá-la na separação mental do mundo exterior, no esvaziamento da personalidade para encontrarmos, então, essa paz. Também na história da Igreja, houve homens que tentaram alcançar a paz, ainda hoje, talvez, por meio da autoflagelação, por meio do celibato, por meio da clausura, por meio do fechamento em mosteiros, para estarem sós e encontrarem essa paz. E outras práticas ascéticas que nós sabemos. Hoje ainda há pessoas que vivem como se a vida cristã não fosse compatível com a paz, mas com a desesperança. Outros acreditam que a paz deve ser encontrada por meio de um retiro de fim de semana, com uma refeição frugal, num lugar afastado, paradisíaco, fora dos centros urbanos, fora do barulho, para então sentirmos essa paz. Mas a verdade é que ela pode durar até segunda-feira, terça talvez ainda, mas na quarta, quando tivermos que continuar a pagar as nossas contas, continuar a entrar nos transportes públicos para o trabalho, continuar a ter que viver na nossa família confinada em casa, talvez essa paz comece a desvanecer e quem sabe no próximo fim de semana já precisaríamos de um outro fim de semana para vivermos essa paz. Mas eu queria, neste tempo, trazer a cada um de nós a certeza
da paz com Deus. A certeza de uma paz que está para além das circunstâncias. Nos 4 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo expõe como o Evangelho responde a todas as grandes questões da vida. Aí ele dá todas as informações necessárias para que alguém passe da morte para a vida. Assim, de então em diante, ele passará a falar-nos como se nós já tivéssemos recebido a salvação em Cristo. E nós vemos esta mudança claramente no início do capítulo 5 e do verso 1, quando lemos: portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante esta expressão. O apóstolo usa aqui, acerca da justificação, usa o tempo passado. Os justificados. Fomos justificados. E ele usa este tempo verbal para descrever a nossa justificação a partir da obra que Cristo consumou há quase 20 séculos. E baseada naquele momento em que nós aceitamos o facto de que esta obra foi em nosso favor, em meu favor pessoal. Tenham passado sobre essa decisão, essa entrega, 5 ou 50 anos atrás. Em seguida, ele usa o tempo presente para afirmar a realidade de que temos ou estamos em paz com Deus. Ou seja, já estamos numa outra condição a partir da justificação. A partir de que a obra de Cristo entra na nossa vida, nos transforma, nós estamos numa outra condição. Estamos de forma diferente diante de Deus, diante do Pai, Criador de todas as coisas. E por essa razão nós temos que entender então que fomos justificados no passado, graças a Deus por isso, e que a consequência dessa justificação no presente é termos ou estarmos em paz com Deus. E é esta paz que o mundo não dá. É esta paz que, por muito que nós possamos procurar à nossa volta nas outras fontes que possamos identificar, não vamos encontrar esta paz. Porque a paz com Deus é uma característica presente da nossa salvação passada. E precisamos a cada dia tomar consciência desta paz com Deus, desta característica do cristão. Vivemos hoje a consequência de um ato passado, mas este hoje verifica-se com verdade, verifica-se com intensidade e podemos vivê-lo com toda a alegria. Uma faceta bastante enfatizada desta paz nos nossos dias é a questão psicológica. Nós podemos desfrutar de paz no nosso coração, nas nossas consciências, já que nossa dívida foi paga por Jesus na cruz. De facto, a consciência tranquila de quem sabe que foi perdoado é uma dádiva inestimável para quem deseja viver em paz. Mas o mais importante é que Deus está em paz connosco. Este é o lado objetivo. Deus realmente estava irado connosco pelo nosso pecado e agora essa ira foi retirada. Pois Ele mesmo nos declarou o quê? Justos. Justificados. Temos paz com Deus. E pasmemos, ou não, Deus está em paz connosco também. Podemos viver em paz com o Senhor e Deus vive em paz connosco. Sabemos que desde a expulsão dos nossos primeiros pais no paraíso, cada ser humano nasce debaixo da ira de Deus pelo pecado que habita na natureza caída. Não é possível exagerar o horror do pecado diante daquele que é 3 vezes santo, como lemos em Apocalipse capítulo 4 e verso 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E por isso Paulo descreve a situação da humanidade em geral como mortos em delitos e pecados, filhos da desobediência e, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Numa palavra, todo o ser humano vive como inimigo de Deus. Romanos capítulo 5, verso 10. Gritando por independência daquele que o sustenta em guerra aberta, digamos, contra o seu próprio Criador. Quando pensamos em pecado, apenas como alguns atos reprováveis que certas pessoas, essas malvadas,
praticam, perdemos de vista a verdadeira dimensão do nosso estado de rebelião contra Deus. E por essa razão deixamos de perceber que a paz que Cristo conquistou para nós já não está no nosso entendimento. Por isso é somente quando e porque a nossa culpa é real e quando ela é removida de diante de Deus que nós podemos voltar àquele propósito original, àquele relacionamento com Deus para o qual nós fomos criados. E, em boa verdade, é isto que traz paz autêntica aos nossos corações. Não a paz que o mundo dá, não a paz que o mundo nos propõe, não a paz dos gurus do conhecimento, da filosofia, das religiões até. Não são esses que trazem a paz autêntica aos nossos corações. Mas é sim o perdão verdadeiro dos nossos pecados que nós encontramos em Cristo Jesus. E nesse perdão nós fomos justificados e por isso estamos em paz com Deus. Os crentes do Antigo Testamento eram constantemente lembrados de que a sua condição de pecadores os separava do seu Deus. Tanto no tabernáculo quanto no templo havia uma pesada cortina que separava o povo de Deus do lugar santíssimo. Mesmo o sumo sacerdote, figura mais importante, só poderia entrar ali uma vez por ano após elaborados rituais de purificação sobre si mesmo, para então oferecer a expiação anual pelos pecados de todo o povo. O capítulo 16 de Levítico dá-nos este normativo todo. Aproximar-se da presença de Deus era algo para se fazer com grande temor, sob até um perigo de morte. O verso 13 diz isto. Diante do Senhor coloca o incenso sobre as brasas. O fumo do incenso envolve a cobertura da arca com o documento da aliança e assim Arão não corre o perigo, não corre o risco de morrer. O povo, em geral, não podia entrar por causa dessa cortina. Mas essa mesma cortina foi rasgada de cima a baixo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 51. E por ele nós estamos então reconciliados com o Criador. E por ele então nós podemos viver em paz na sua presença. Agora sim podemos estar na presença do Senhor através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa cortina que existia no templo foi rasgada. E essa cortina, esse obstáculo que existia na nossa vida, através de Cristo Jesus, nos dá a possibilidade de estarmos em paz na sua presença. Nós encontramos-nos justificados na presença real do próprio Deus infinito. Deus está em paz conosco. Por isso nós teremos paz em todas as áreas da nossa vida. Que magnífico é nós pensarmos e sabermos com convicção de que Deus está em paz connosco e de que por essa razão nós podemos viver a paz que o mundo não dá, que não encontramos no mundo, mas que encontramos no Senhor. E podemos viver esta paz em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as pandemias, os confinamentos da nossa vida. Essa paz está lá para nós a podermos viver com integridade, com integralidade e com alegria a cada dia da nossa vida. Justificados, temos paz, estamos em paz com Deus. Que cada um de nós possa viver neste tempo a paz com o Senhor. Possamos estar na sua presença para vivermos essa paz em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor abençoe a minha vida, a tua vida, e que nos dê essa paz que nós tanto precisamos, ansiamos. A paz do Senhor seja convosco. Amém. Continuamos a querer orar contigo. Continuamos a querer estar juntos enquanto corpo de Cristo, mesmo sendo através das nossas casas e num processo de confinamento, continuamos a querer ser igreja. E por isso, quero convidar-te a partilhares com a Igreja Metodista, os teus pedidos de oração, os teus motivos de ação de graças. E se por algum motivo precisas de ser acompanhado pastoralmente, precisas de receber um telefonema de um pastor para orar contigo, para falar contigo, para te indicar algum caminho até de crescimento bíblico, nós queremos convidar-te a mandar então
este e-mail para orarjuntos@metodista.pt. E hoje, em especial, no final deste estudo bíblico, queremos-te pedir que te juntes a nós. Vais encontrar na caixa de descrição deste vídeo o link para uma reunião de Zoom, que será a nossa Vigília Nacional de Oração da Igreja Metodista Portuguesa. Queremos que te juntes a nós para poderes participar nesta vigília que agora te damos um bocadinho a conhecer. O país está a sofrer. O mundo inteiro está a sofrer. E nós? O que é que nós podemos fazer? Os hospitais continuam repletos de pessoas doentes e que lutam diariamente pelas suas vidas. Tantos são os profissionais de saúde que arriscam a sua saúde e bem-estar em prol da vida de outros. Tantos são aqueles que estão isolados e experimentam a solidão e falta do amor de estar perto de quem gostam. E nós, o que podemos fazer? Tantos continuam disponíveis fora de suas casas, em pleno sacrifício e bondade, prontos para socorrer aqueles que precisam, sem alguma vez hesitarem. E muitos são aqueles que, mesmo em perigo, e ao contrário daqueles que podem verdadeiramente confinar, continuam a sair das suas casas todos os dias para irem trabalhar, para que o país possa continuar a funcionar e sobreviver. O nosso país está a sofrer e muitos são aqueles que estão na linha da frente para que tudo se reponha. Mas o medo, incerteza e o desânimo está presente em todas as casas. O que é que será que nós podemos fazer? Orar. Por isso, junta-te a nós esta quinta-feira pelas 21 horas, numa vigília de oração promovida pela Igreja Metodista Portuguesa, para que juntos possamos nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração.